Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso curso Programador de Dispositivos Móveis Avançado da plataforma Mais IFMG. Eu sou Eduardo Trindade, seu professor neste curso. Vamos dar sequência hoje à nossa tela de Sign-in, que é a nossa tela de autenticação na aplicação. E aqui eu deixei para vocês uma sugestão, o site do Canva, ele permite que vocês criem designs. E que tipo de design? Logo, imagens ali personalizadas, e aí vocês podem estar criando uma logo aí para o aplicativo de vocês. O que eu fiz aqui foi apenas criar uma logo chamada MyBooks, que eu vou estar utilizando aqui no aplicativo. Então o que eu vou fazer? A versão gratuita do Canva ela não permite a gente exportar como SVG. Então eu fiz como PNG mesmo, mas se vocês fizerem como SVG, melhor ainda. Eu posso vir aqui em nova pasta, e criar aqui uma pasta Assets. E eu vou mover essa logo para lá. Quem quiser também usar conversor aí, pode ficar à vontade para converter a logo. Agora que eu tenho uma logo ali, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma definição aqui no meu código que me ajude a entender os tipos PNG. Por quê? Porque tudo no TypeScript é tipado. Então eu vou criar aqui dentro da src uma pastinha @types. Esse types eu vou criar dentro dele um novo arquivo. E eu vou criar aqui um tipo primeiro para o SVG. Eu vou criar um tipo para o SVG, depois eu crio um tipo PNG. E aqui a única coisa que a gente precisa fazer é declarar um módulo SVG, e isso vai ser um objeto que vai importar o React, vai importar as SVG props, do React Native SVG, e vai ter o conteúdo, que é o content que eu vou chamar. E o que esse content tem? Por isso que eu importei o React. React.fc, e aí eu passo o tipo dele aqui, que é o SVG props. Então esse é o tipo aqui que ele vai permitir. E aí eu faço um export default content. Então aqui a gente está definindo o tipo aí, o tipo do SVG, a gente está tipando ele. Vou copiar isso aqui tudo e vou criar um outro tipo aqui para o PNG. Então eu vou chamar de png.d.ts. E eu vou colar aqui. Então qual o tipo do formato do meu arquivo? .png. E o meu .png ele não tem as propriedades do SVG, ele tem as propriedades de uma image. Então eu posso falar aqui que ele é uma image. Vamos trocar aqui porque é somente do React Native, uma image prop types. Então ele tem os tipos ali que são das propriedades do React Native, da imagem dele. E o content dele? O content dele vai ser simplesmente image prop types. Bom, feito isso, eu exporto ali o conteúdo dele. Agora, com esses tipos, aqui na minha tela de sign-in, eu vou usar a imagem que eu coloquei ali no Assets. Então eu vou vir aqui em sign-in e vou fazer o import dela. Eu vou chamá-la de logo, e ela vem da Assets /logo.png. Certo? Bom, só para a gente ver aqui, não quebrou nada, tudo ok. Agora a gente vai inserir essa imagem, E a imagem, eu posso usar a própria imagem do Native Base. Eu posso vir aqui, depois do icon aqui, e importar a imagem. Aonde eu quero essa imagem? Eu vou colocar ela logo ali no início da minha tela. Eu quero que ela fique em cima do acesse sua conta. Então eu posso vir aqui e chamar a imagem, um source nela. Vai vir de onde? É o meu logo que eu importei. Resize mode contém
né, para não quebrar essa imagem. Um size dela XL. E eu vou colocar aqui só um alt aqui, dar uma legenda para ela, logo. Vamos dar um enter aqui e vamos esperar ela carregar. Então a minha image está ali, eu escrevi source certo, né? Importei aqui logo, o logo está ali, ok. Resize mode contain, size XL e alt logo. Ok, pronto, ela já carregou. Não ficou bom, né? A gente pode ver que o fundo aqui tá diferente, né? Eu poderia estar editando essa imagem lá no meu usuário do Canva, porque eu havia feito ela para um outro fundo, para poder tirar o fundo de uma imagem PNG lá também, é pago, não é gratuito. Então o que eu posso estar fazendo com essa imagem lá é definindo a cor de fundo dela para a mesma cor de fundo aqui da minha aplicação, né? E eu estou usando aqui o Gray 700. O Gray 600, né, eu tenho ele aqui no tema, ó, é essa cor aqui. Provavelmente a cor que está lá é o Gray 700. Tá? Então eu posso estar acessando o Canva lá e fazendo essa modificação. E é o que eu vou fazer aqui. Bom, eu fiz aqui então a substituição da logo, né, com o fundo da mesma cor aqui da minha aplicação, esse fundo sem cor dela. E aí a gente pode continuar. Para essa tela aqui, o que ficou faltando agora é apenas um botão para a gente poder estar entrando aqui na aplicação. Então aqui em Components, né, eu vou criar aqui um novo arquivo e eu vou chamá-lo de button, button.tsx. Tá? Esse button eu vou importar aqui o button from. Vamos usar o NBC, né? Isso. Então a gente já tem o button, né? Então eu vou importar o button e vou dar um nome para ele, assim como eu fiz com o input, que é o button native base. Já vou adicionar aqui as propriedades do button, né? As próprias dele, e vou adicionar um heading para poder estar colocando aqui o texto, né? O título do botão. Ao invés do VStack, então, a gente vai ter o button native base, que é nada mais do que o button. E aí dentro dele eu vou ter esse heading, tá? E dentro desse heading eu vou ter uma mensagem, né? Que vai ser um title que eu vou receber aqui por props. Esse meu heading, ele vai ter uma cor black, né? Eu posso colocar aqui essa cor black aqui para ele e uma font size aqui MD. Eu preciso receber esse title, né? Então eu vou vir aqui nas minhas props e vou desestruturar e vou receber o title. Então aqui a gente recebe uma prop. Além disso, o que eu posso estar recebendo para o meu botão, né? Eu posso receber tudo aquilo que eu enviar do meu componente que chama o botão. E aí é muito interessante que isso aqui são as props, né? Mas as props não existem. Então a gente pode criar um tipo chamado props, né? Mais uma vantagem aí do TypeScript, onde eu vou chamar qual tipo? O iButtonProps, né? Então, além desse iButtonProps, eu posso acrescentar, eu vou colocar esse E comercial aqui, porque eu estou recebendo um title, né? Esse title está vindo por fora. Então eu posso falar que o title que tem também é string, porque não existe essa propriedade title lá nas propriedades do botão. Então eu estou criando essa propriedade a mais aqui e passando ela para o botão. Tá? Bom, agora que o meu botão está criado aqui, a gente pode, né, fazer algumas configurações para ele. Por exemplo, o BG, né, que tem no botão do Native Base. Eu quero escolher uma cor para ele. E eu optei por fazer aqui com amarelo, né? Eu quero uma aplicação mais preto e amarelo. Eu vou colocar também o height, né, padrão para ele de 14. Uma font size. Vou pôr uma SM
Vamos colocar esse botão um pouco arredondado, né? Então a gente vai usar um round, o rounded de SM também, pequeno, tá? Se vocês tiverem dúvida aí com o tamanho do SM, é só consultar o time lá. E aqui eu vou passar ainda um evento para ele, né? Que é quando ele for pressionado, o preset dele, tá? E quando ele for pressionado, né, eu quero que o BG desse botão, ou seja, o background dele, mude. E eu quero que ele mude para um amarelo mais escuro, né? Então a gente vai ter o botão no amarelo, um tom mais claro, e quando o usuário pressionar sobre ele, a gente escurece um pouco o background desse botão, ok? E aqui, para fechar, assim como a gente fez lá no input, né, todas as props que vierem vão ser acrescentadas aqui a ele. Bom, gente, aqui a gente consegue finalizar o button, né? Temos um componente button pronto, e a gente pode trazer esse botão para cá. Então, quando eu coloquei a cor preta no texto, é justamente porque o fundo do botão é amarelo, né? Que se eu colocasse somente o preto aqui não ia ficar legal. Então, lá na minha sign in, eu importei o input e agora eu vou importar o button, né? Opa, vamos ver se ele completa para a gente. Aí, ó, de components button. E agora a gente vai trazer esse button aqui para a nossa tela. Aqui a gente tem o input de e-mail, o input de senha, e eu posso estar colocando esse button aqui no final. Então, eu posso vir aqui e chamar o button, né? E eu estou mandando algumas props para ele. Lá eu criei o quê? O title. Qual que é o title que eu posso colocar aqui? Aí eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, um title, que ele é obrigatório lá, chamado entrar. E é uma string, já corrigiu o erro. Eu posso falar que esse meu button, ele tem um full width, né? Ele vai pegar toda a largura ali da div que ele tiver. Da div não, né? Nós não estamos com HTML. Do espaço ali que ele está ocupando, dessa vez stack. E aí, o evento onPress dele, né? Eu vou criar uma função aqui depois, então eu não vou nem colocar um onPress ainda. E a gente pode também criar um isLoading, né? Ou seja, sabe aquele efeito quando a gente clica no botão e ele fica com a bolinha carregando? A gente pode fazer isso aqui também. Bom, aqui ficou a aplicação, ó. Olha, eu clico e ele fica com o amarelo mais forte, tá vendo? É exatamente isso que eu queria fazer. Então, se vocês quiserem utilizar outras cores aí, fiquem à vontade. Mas aqui é importante que a gente pode trabalhar com o loading, né? Então, a gente pode colocar um loadingzinho aqui dentro do botão. Para poder fazer isso, eu vou só, para fechar aqui, eu vou fazer a importação do useState, né? Vamos importar aqui o React e o useState do React. E aí, para a gente poder trabalhar com isso, eu vou criar aqui um const isLoading, tá? E um set isLoading. Por padrão, vai ser false, né? A gente não vai ter aqui o loading com valor true. E esse isLoading, olha só, aqui no meu button, né? O button do Native Base, ele tem uma propriedade chamada isLoading. E aí eu posso estar passando para ele aqui esse isLoading. Isso é só para quando a gente entrar, né, clicar nesse botão, ele ficar com a bolinha. A gente já pode até testar isso aqui, né? Por enquanto ele não está funcionando, porque eu preciso fazer o event onPress. E aí eu vou criar aqui uma função handle sign in. Eu gosto de dar o nome handle aqui para as funções de evento, quando o usuário pressiona algo, tá? E aí, essa função, né, handle sign in, por enquanto, ela só vai ter um set isLoading true, tá? Eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Quando eu pressiono o botão, notem que ele fica desativado e o load ali foi ativado, tá? Bom, gente, aqui a gente conseguiu colocar um load, então, no nosso botão muito simples, né? Ter feito isso aqui com o Native Base
poupou muito tempo. E olha só que legal, a gente agora pode, na próxima aula aqui, já criar os estados aqui, né, para a tela de login e começar a criar uma outra tela e aí entrar no conceito do React Navigation e escolher o tipo de navegação da nossa aplicação.